tranquilo, levantasse as duas mãos para cima agora. Fica tranquilo, isso aqui não é um assalto. Eu queria que você levantasse as duas mãos para cima, tá bom? E repetisse aqui um momento terapêutico, agora coletivo aqui. Repete comigo assim: hoje é sábado. Por isso eu estou feliz. Agora vou abraçar a pessoa mais linda, mais cheirosa de São Paulo. Dê um abraço em você mesmo, ok? Pode sentar agora, tudo bem, meus irmãos? Olha, irmãos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa igreja linda, fantástica da Vila Brasilândia. E eu estou muito encantado assim com a organização, planejamento, simpatia e carinho que o Rafael teve desde o momento em que ele me convidou há muito tempo atrás para estar aqui. E é muito bom estar com vocês. Eu queria dizer da minha alegria de poder estar com vocês compartilhando um dos assuntos muito importantes. Queria também, desde já, convidar todos vocês, já que eu viajei lá quase 40 quilômetros para chegar até aqui, no NASP, vi lá do NASP, né, São Paulo, para estar aqui. Eu queria convidar vocês para o lançamento de mais um dos nossos livros, no dia 5 de dezembro, 7h30 da noite, lá na igreja do NASP, o lançamento do livro Conexão Emocional. Vai fazer aquilo que a responsabilidade é unicamente dela. E eu queria convidar toda a igreja para amanhã estar aqui à tarde, exatamente às 4 da tarde. 4 horas, a gente vai estar aqui falando sobre esse assunto. Pela manhã, possivelmente o nosso querido pastor estará pregando, mas amanhã à tarde, às 4 horas, nós estaremos aqui falando sobre o tema A Parte de Deus e a Parte de Homem. Se você quiser ter uma prévia, coloca no Google, no YouTube, qualquer título de um dos meus livros, vai aparecer a minha entrevista no Sem Tabus, ou no Consultório de Família, ou algum tipo de programa da Novo Tempo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto e eu destaquei um capítulo. Cadê o áudio? Tá aí? Ótimo. Eu destaquei apenas um capítulo para falar com vocês desse livro e já vai revolucionar para sempre a sua vida. Eu espero que essa possa ser uma noite muito importante, lembrando a todos vocês que o momento de hoje vai ser diferente. Não é um culto também, você não vai ouvir uma pregação. Nós estamos numa sexta jovem e nós entendemos que esse é um momento diferente para a igreja. Sim ou não, meus irmãos? Por isso a gente vai abrir o microfone. Não vai ser um monólogo aqui, eu vou começar, eu vou falar uma parte de um capítulo e vocês vão observar que haverá muitas coisas que vai levar a igreja à reflexão. Então você irá pegar o microfone, irá fazer perguntas ou até mesmo comentários. Nós temos conosco aqui um casal lindo, maravilhoso. Queria que você saudasse ele com uma chuva de estalos assim, ó. Estalos deles assim, irmãos. Pode vir vocês dois. Esse casal lindo veio de uma outra igreja de longe para estar com a gente. Ricardo, se apresenta, fala aí. Deveria apresentar o Rafael, o nosso casal aqui. Eles estão conosco e eles serão os ministros de louvor dessa noite. Estão conosco aqui, eles vão falar o nome deles, possivelmente a igreja também de onde vieram. Eles vão cantar agora, depois eu vou falar. Aí depois vai ter um intervalo onde eles vão cantar novamente. E a gente vai abrir para a parte mais importante, que é o momento da abertura, onde todos nós iremos falar. Os irmãos entenderam o que eu falei? Estou falando muito rápido. Tá claro o que eu estou falando? Sim ou não? Não se assuste, tá bom? É assim mesmo, no começo melhora, depois melhora. Vai lá. Uma boa noite a todos. Feliz sábado, né? Bom, o nome do casal é Ricardo e Nalva. Acho que todos já nos conhecem, né? A maioria, acho que sim. Não somos da igreja, mas somos de uma igreja aqui bem próximo, né? E, assim, a gente está bem entrosado com a igreja da Vila Brasilândia, né? Que sempre também tem nos ajudado no que nós precisamos. E novamente uma boa noite a todos e que todos reflitam nessa mensagem.
as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem a vontade de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Me ama assim, o meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus enviará tua força e poder. E até mesmo que excite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Amém? Amém. Muito obrigado. Vamos agradecer ao nosso casal, irmãos. Muito obrigado, gente. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Apesar de nós não pregarmos uma mensagem bíblica, nós iremos começar com um texto muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo... Ô, gente, vem para frente, gente. A igreja é comprida, né? Assim, um pouco. Vem para frente. Ou vocês estão bem aí, né? Talvez eu esteja incomodando vocês, né? Quem se sentir bem, vem. Quem não quiser, fica aí, tá bom? Mas os que puderem... Olha, se todo mundo estivesse aqui, a gente olhando no olho, conversando, eu sentado aqui, seria muito melhor. Muito obrigado por aqueles que puderam vir. Quem não puder vir, não tem problema. Pode ficar aí no fundo, que eu sei que algumas pessoas gostam de ficar no fundo. Se sente mais à vontade, um pouquinho atrás, tá bom? É normal. Mas quem puder vir aqui para frente, ficar aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2.
1 Timóteo, capítulo 2. Ok. Daqui a pouco nós iremos ler o versículo, nós já oramos, daqui a pouco eu falo o versículo. Vamos começar então com esse vídeo sobre o assunto de hoje, um pouquinho que a gente vai falar. Solta aí. Vamos lá. Pode deixar que eu controlo aqui, tá bom? Lívia Toledo do Amaral. Você aceita José Roberto Dias da Rocha como seu legítimo esposo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe? Desculpa, é que essa parte eu não estava sabendo. Qual? Da doença, da tristeza e da pobreza. É que eu queria casar com ele assim, do jeitinho que ele é. Ele todo destruído, eu não estava contando com isso não, pai. Eu tô entendendo o que ela tá falando, assim, porque tudo bem, a gente se gosta, se ama e tal. Mas vamos supor que, sei lá, ela pega infecção qualquer por não escovar o dente, aí cai os dentes, fica tudo com bolha eternamente. Não sei se eu vou continuar amando, talvez continue, mas não com esse ímpeto. Pois é, tem a coisa do dinheiro também, né? Porque a gente não é rico nem nada. Eu sou uma pessoa que eu sou zero ligada a dinheiro, mas ele é desempregado, assim, desempregado há 10 anos. Eu não sei se me interessa. Não tem como o senhor, de repente, só falar vos declaro, marido e mulher. Ah, isso é bom. E deixar a coisa da desgraça subentendida. Aí no dia a dia a gente vai analisando Mas no caso a caso. Mas no caso a caso. Não, gente, não. Casamento é assim. Sim, mas vamos supor, me veio aqui um negócio agora, e se acontece tudo ao mesmo tempo? A pobreza, a doença, a tristeza, terremoto, vento, tsunami. A gente pode escolher um. E aí fica bom. Porque aí fica na saúde, na riqueza e na tristeza. Sim, porque daí rico, saudável, mas triste, tô topando. Bom. Vamos nessa? Fechou legal. Não, isso não é assim, não. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos botar um teto. Tá. Vamos pensar assim, para não partir do zero. Pobreza absoluta? Não. Com o salário mínimo de 2.000. Isso é bom. Na doença, saúde doença, mas ainda podendo fazer sexo. Isso vai fazer uma... E assim, na tristeza, tudo bem, mas cada um curtindo a sua própria fossa, sem trazer o outro pra baixo. Aí eu gosto. Aí é bom também. Não dá, não tem condição. Padre, se não dá, então não. Não. Se é não, é não. Bom, gente, um dos capítulos do homem, do nosso livro, é a morte do homem e a revolução das mulheres. E nós iremos, nesse momento, falar um pouco sobre esse assunto. E eu queria falar um pouquinho sobre casamento. Eu estou aqui com um livro, e um dos livros que eu lancei foi Não Case, né? Um título bem sugestivo, em homenagem a um homem que eu amo muito e admiro, o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele era solteiro, nunca, não casou, ele era pregador, evangelista, cheio do Espírito Santo, e além disso, ele recomendava aos jovens o seu tempo. Ele dizia, não case, fiquem como eu, dedique a vida só para Deus. Naturalmente, ele mesmo não era contra o casamento, e disse que aqueles jovens que não se dominem, que se casem, mas é melhor casar do que viver abrasado. Ele fala muito bem isso. Em homenagem ao apóstolo São Paulo, a fala do apóstolo São Paulo, em identificação com ele, eu coloquei o título Não Case. Mas é verdade também que esse título chamativo e até curioso para alguns irmãos tradicionais, especialmente, que gostam de ver tudo certinho, do jeito que eles, únicos, né? É que esse livro expressa a realidade da sociedade em que nós estamos vivendo. É uma sociedade que não valoriza o que, meus irmãos? O casamento. Não valoriza o compromisso, não valoriza princípios como os que nós, como cristãos, cremos, tais como a fidelidade, bem como também a indissolubilidade do casamento, ou seja, que o casamento seja para sempre, e os princípios que todos nós sabemos, né? O modelo heterossexual, homem e mulher, e assim todos nós sabemos que o ideal de Deus para a raça humana sempre foi o que, meus irmãos? O casamento entre um homem e uma mulher, indissolúvel, eterno, até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Mas a nossa sociedade vive exatamente isso, e eu quero dizer para os irmãos que esse livro descreve a realidade e não o ideal. Esse livro mostra
como está o casamento e a sexualidade do mundo contemporâneo. E o que você vai ver aqui pode assustar um pouco você, mas é a realidade. Inclusive com o texto bíblico que nós vamos começar agora. Quem é homem aqui, levanta a mão. Essa pergunta é muito importante. Quem é homem aqui, levanta a mão. Diga amém. 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 Opa, gostei. E as mulheres, diga amém. Amém. Só para confirmar, irmãos, porque vai que alguém assiste a Rede Globo e fica com dúvida. Mas deixa eu falar uma coisa. Irmãos, eu vou ler um texto bíblico agora do apóstolo São Paulo, de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. 1 Timóteo 2, versículo 11. As mulheres vão amar esse texto. As mulheres vão ficar assim, oh, que texto maravilhoso. Quer ver? Vamos ler? Olha o que o texto bíblico diz. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Homens, levanta o dedo direito assim e fala assim, ó. Psss, silêncio. Rapaz, olha os homens aí, calma, está na Bíblia. Vamos lá, versículo 12. Não permito que a mulher ensine. Ixi, está piorando, calma. Continua. Nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em... Cadê os homens? Psss. Calma, viu? Quem ri primeiro, chora por último. Agora, olha o que o texto continua, ainda vai explicar por quê, hein? Vai explicar por quê. Sabe por quê? Fique em silêncio, não fale nada, não queira fazer o que o homem faz. Vai explicar por quê. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ixi, vamos piorar? E Adão não pecou, não foi enganado, mas foi a mulher que pecou, e sim, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, se a mulher, ela será salva, se der a luz aos filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade e no bom senso. Ou seja, se for uma mulher boa, até que vai, até que tem um jeitinho. O que é que vocês acharam, irmãs, mulheres, desse texto? O que é que vocês acharam? Hã? A irmã falou, estou explicando, sabe onde vai melhorar. É, irmãos. Vem comigo, irmãos. Escute uma coisa, você que é um leitor da Bíblia, preste atenção. Na Bíblia, a Bíblia ela reflete, a Bíblia não tem medo de falar a verdade. A Bíblia é um reflexo também da sociedade judaica. E como era a sociedade judaica? Irmão, escute uma coisa, preste atenção. No Antigo e no Novo Testamento, muitas práticas que os apóstolos e profetas faziam eram permitidas por Deus, mas nunca foram aprovadas por Deus. Vou dar um exemplo. A escravidão. Você sabia que o Brasil foi o último país do mundo, em 1838, a sair da escravidão? Era comum no Antigo e Novo Testamento. Entendeu? Outra coisa, a poligamia. O homem ter várias mulheres. Antigo e Novo Testamento, todos os homens tinham. É normal. Profeta, apóstolo, Davi, todo mundo, Salomão, todo mundo. Outra prática. Preste atenção. Genocídios, pena de morte. Divórcio, no Antigo e Novo Testamento era normal. E considerar a mulher inferior ao homem, que nós chamamos hoje de machismo ou misoginia, que é homens e mulheres. Eu não preciso falar para ninguém aqui, para todos que estamos aqui, desde o princípio não era assim. Homens e mulheres são o que, irmãos? Apesar das suas diferenças, eles são o quê? Iguais, sim ou não? Iguais em direito, em dignidade, em valor. Não tem essa... Mas eu pergunto, todas essas práticas que eu acabei de falar aqui agora, é o ideal de Deus, meus irmãos? Mas Deus permitiu que isso acontecesse no Antigo e Novo Testamento, sim ou não? Mas Ele aprovava? Quando os fariseus chegaram até Jesus para falar... Senhor, Moisés dá carta de divórcio para todo mundo por qualquer motivo. Jesus falou o quê? É verdade que ele dava. Tudo bem. Agora, isso acontece
por causa da dureza do vosso coração. Mas no começo não era assim, não. Ou seja, há muitas práticas no Antigo e Novo Testamento, feitas pelos apóstolos e profetas, que nunca foram permitidas por Deus. Ou melhor, nunca foram aprovadas por Deus. Mas Deus permitia por causa da dureza do nosso. Grava isso no coração, porque isso vai ser muito importante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não, meus irmãos? Ficou clara essa primeira parte? Vem comigo. Como nós sabemos, a mulher, historicamente, ela foi vítima de um sofrimento. E ela foi vítima do machismo, ou de uma sociedade androcêntrica extremamente misógina. Essas palavras que eu estou falando assim, pode parecer diferente para você, mas é o resumo para a violência contra a mulher. Eu não preciso revisar isso para vocês. Mas vocês sabem que, no começo, o ideal de Deus sempre foi o ideal. Sempre foi. Homem, mulher e sua prole. E no Antigo e Novo Testamento, e até a década de 40, 50, 60, os papéis estavam muito bem definidos na sociedade. Em todas as sociedades, europeia, americana, América do Sul, o homem tinha um papel definido, ele trabalhava, ele cuidava das rendas do lar, e a mulher sempre teve um papel restrito ao lar, a cuidar dos filhos e do marido. Sempre foi assim. Os irmãos sabem que o ideal sempre foi esse. Os filhos criaram nesse contexto. Só que aconteceram alguns eventos no mundo que mudaram para sempre a história de como se vê a família e mudaram tudo. Primeiro, é que você sabe muito bem, jovem, você que está namorando agora, se você fizesse isso que está fazendo agora, nos tempos bíblicos, você estava cometendo um alto pecado. Não existia namoro, não tem esse negócio de namoro. Vamos namorar para ver se dá certo, vamos terminar, não tem esse negócio. E outra coisa, você não escolhia nada, era a sua família que escolhia, de acordo com afinidades e entre os parentes. O namoro, no máximo, era ficar de olho. Até pessoas aqui da década de 70, sabe o que eu estou falando? Olhava de longe, os pais falavam, é com ela. E as coisas iam acontecendo. A maioria das pessoas, até a década de 60 aqui no Brasil, vivia na roça. 95% da gente... Tem gente que está aqui hoje que morou na roça. Cresceu na roça. Quem cresceu na roça aqui? Levanta a mão. E lá na roça, quem tem mais filho... tinha mais gente para trabalhar no campo. Era filho para não aguentar mais. A mulher tinha um papel definido, o homem também. E como eu falei, aconteceu alguns divisores de água. E o que levou tudo isso? Muitas coisas. Dentre elas, o homem confundiu superioridade física com superioridade sobre a mulher. E o homem começou a bater na mulher, agredir a mulher, esculhambar, dizer que é inferior. É só você ver. A sociedade judaica é uma das mais machistas do planeta, até hoje. E a mulher começou a sofrer muito, assim como muitas coisas. Um dia, em 88, essas mulheres estavam trabalhando numa fábrica textil, quando as mulheres começaram a trabalhar 16 horas por dia, aí foram fazer uma greve para reduzir para 12 horas por dia. Aí os homens colocaram 120 mulheres numa fábrica e tocaram fogo, porque as mulheres estavam se levantando contra eles. Surgiu aí o Dia Internacional da Mulher. Então, eu quero dizer para os irmãos que era muito comum o sofrimento da mulher. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez, em 1942, ali, 30, que a mulher saiu para trabalhar. Vocês sabiam disso? Porque os homens começaram a morrer na guerra. E as mulheres que tinham ficado em casa com os filhos... tinha que sustentar ela e os filhos. O que elas faziam? Tinha que trabalhar. E o governo, inclusive, está aí a imagem de John Miller, que fez essa imagem de uma mulher jovem, bonita, jovial e trabalhadora, chamada Mulher Arrebitadeira, com a frase em cima, nós podemos isso. É uma propaganda dos Estados Unidos, da América, para incentivar as mulheres a irem para a guerra, para trabalhar. E as mulheres começaram a sair para trabalhar. Nunca mais as mulheres voltaram para casa. Os homens morriam na guerra, assim como está morrendo hoje a maioria. A gente vai ver isso depois. E as mulheres começaram a se desenvolver. Naturalmente, hoje nós sabemos 60% do mercado de trabalho, mulheres. 60% das universidades, as mulheres. As mulheres estão assumindo um papel de trabalhar e
inverteu-se muitas coisas, algumas coisas equilibrou em algumas situações. Outra coisa que mudou depois da Segunda Guerra Mundial foi a invenção do anticoncepcional. Fazer sexo era a possibilidade de fazer um filho, a não ser se tivesse o coito interrompido. Mas normalmente tinha muitos filhos, não havia controle de natalidade. E as mulheres tinham muitos filhos. Com o surgimento da pílula anticoncepcional, para conter, essa pílula foi feita para os casais, os pais se surpreendiam ao fato de perceberem que os seus filhos e as suas filhas estavam usando essa pílula e fazendo sexo sem engravidar, o que favoreceu também a libertação sexual. E as pessoas começaram a entender que podem fazer sexo sem amar. Porque tem gente que pensa que só porque fazer sexo é sinal de amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém faz amor. A gente faz sexo. Amor a gente sente. E você pode fazer sexo com uma pessoa sem amá-la. Agora, outra coisa que surgiu foi os negros, que simplesmente, como até hoje também, são excluídos da sociedade, das riquezas materiais, econômicas e educacionais, começaram a se manifestar. Então, na década de 70 também surgiu o quê? Movimento negro. Os índios, que ocupavam 100% das terras brasileiras, que foram dizimados desde 1500 até hoje, dizimados, os brasileiros originais, também começaram a se levantar contra o branco europeu e falar: epa, cadê meus direitos? Na década de 70. E assim as mulheres também, surgiu o movimento feminista. E o que acontece? Outra coisa que mudou, além dos movimentos sociais, é a instituição de uma coisa chamada namoro. Ou seja, você agora que escolhe, os filhos começaram a escolher. Ficou mais difícil, quando os pais escolhiam, era mais inteligente. Mas sabe de uma coisa? Foi melhor, né, em alguns aspectos, segundo algumas pessoas, e pior em outros. Mas eu fico pensando, surgiu também na década de 70 o ficar. O ficar é uma relação fragmentada, sem compromisso. O ficar surgiu na década de 70 com adolescentes na festa de aniversário. Estavam cansados com aquele negócio de bolo, aquelas coisas, e eles começaram a se encontrar, e pela primeira vez, um adolescente beijava uma pessoa da sua própria idade. As meninas sempre se relacionaram na história do mundo com homens mais velhos que elas. E agora, pela primeira vez no ficar, eles começam a se beijar e fazer carícias da cintura para cima. Surge aí o ficar, sem compromisso, porque não tem idade de casar, e hoje o ficar é para pessoas que estão casadas, que ficam com outras pessoas sem ninguém saber, naturalmente, às vezes sabe. Pessoas estão ficando, e se tornou uma prática hoje comum. Além disso, surge também o rolo, que é a nova modalidade, que é o intermediário entre o namoro e o ficar. Vocês não vão saber não, porque é tudo enrolado assim mesmo. Agora, outra coisa que aumentou foi a qualidade de vida do solteiro. O solteiro, ele ganha uma qualidade de vida interessante, porque se antigamente a mulher servia, entre aspas, que nunca foi, para fazer comida, lavar roupa, agora, máquina de lavar roupa, comida pronta, é melhor às vezes comer fora do que em casa, é mais econômico, e aí a qualidade de vida do solteiro aumenta assustadoramente. A expectativa, a média de idade das pessoas aumentou hoje de 25 a 35 anos, é a idade média de casamento lá fora, na igreja é um pouco menor, e hoje em São Paulo tem 1.200.000 pessoas morando sozinha, fora aquelas pessoas que moram com colegas, com amigos ou com familiares, mas que estão solteiras, são inúmeros. E para agravar a situação, surge a tecnologia, na década de 90, chega em 99 aqui no Brasil, mais ou menos, por ali, onde as pessoas começam a ter facilidade nos encontros amorosos com todas as pessoas de vários estados, e aí não tem mais controle. A igreja perde o controle total da vida dos jovens, quer controlar, mas não consegue, fica desesperado por isso, quando na verdade o evangelho, a Bíblia, ninguém controla ninguém. Quem controla a nossa vida é Deus, o Espírito Santo. Mas tem religiões que querem controlar a vida dos outros. Pena que vai perder todo mundo, porque quanto mais aperta, mais foge. Agora deixa eu falar para vocês. Diante de tudo isso, eu quero então revisar e dizer que o mundo era antes de uma maneira e hoje é diferente. Como falei antes, os casamentos eram por quê, irmãos? Arranjos familiares. O início da vida sexual era tido como prostituição.
A média de idade que uma menina perdia a virgindade no Antigo e Novo Testamento era 13 anos. Tudo bem? Era assim, 13, 14 anos. Um menino tem 16, 17 anos, não casou ainda, está com problema. Era normal casar cedo. Hoje também não mudou nada. A iniciação sexual média no Brasil é 13 anos. Não mudou nada. A diferença é que está fora do casamento. Não precisa do casamento. Não estão casando mais. Ok? E, para agravar a situação, os pais da igreja querem que os filhos vivam como modelo do Antigo e Novo Testamento, mas quando se fala em casar cedo, os pais da igreja falam para os filhos e filhas: não case, faz faculdade primeiro, entra na profissão. Ou seja, esse livro também é uma homenagem aos adventistas e a todos aqueles que estão também participando dessas mudanças. Naturalmente, uma mulher que tinha sexo fora do casamento, vocês sabem, né? O que é prostituta, né? Vocês sabem, né? As meninas eram expulsas de casas, removidas da igreja assim, normal. Os pais renegavam, mandavam embora de casa, era uma vergonha, a sociedade rejeitava. E o que é que elas iam? Ia para onde? Se ajuntavam em lugares, em casas de mulheres que ou ficaram grávidas ou perderam a virgindade. Essas casas ficaram conhecidas como casas de prostituição. Logicamente, as casas de prostituição estão tudo fechadas hoje, porque o sexo não precisa pagar para fazer sexo, excetuando algumas situações específicas, porque a prostituição ainda existe, só que de modo muito mais sofisticado. Mas era cabaré assim. Um dia eu fui em Recife fazer um evento, e o pessoal falou: pastor, olha, essa rua aqui toda era um cabaré. Cabaré, o pessoal fala casa de prostituição, né? Está tudo fechado. Virou tudo motel agora. Essas coisas. Porque para pagar para fazer sexo, não. Só mandar uma mensagem no WhatsApp e chamar. Mas hoje as mulheres, então, que perdiam a virgindade, nem se falar, hein? Não estou falando de gente da igreja não, gente. Ei, não estou falando de pessoa da igreja não. Eu estou falando de qualquer pessoa. A mulher não pensava em perder a virgindade. Como assim? Só que o homem nunca teve isso, né? Também é esse problema. Porque o homem sempre pulava a cerca e os pais levavam os filhos para perder a virgindade na casa de prostituição. Porque o machismo sempre existiu, como eu falei, que é tratar a mulher de modo diferente do homem. Agora, naquele tempo os namoros eram sérios, com homens mais velhos, casamento era tradicional, como já falei aqui, heterossexual, monogâmico, indissolúvel, eterno. O divórcio, nem pensar. Está morrendo ali, mas divorciar também. As mulheres divorciadas eram mal vistas, né? Homens também. Virgindade. Ok? Virgindade, nem pensar. A expectativa média de muitos eram 50 anos. O orgasmo feminino também era uma coisa considerada como uma imaturidade e também como um defeito. Existiam cirurgias até a década de 30 de retirada do clítoris da mulher. A clítoris dermitopia, que era retirada do clítoris, porque se a mulher ficasse se movimentando demais, ela era uma mulher vulgar, porque o prazer da mulher era tido como mulher vulgar. A mulher for assim, muito assim, é o homem que tinha que sentir prazer, mulher não. E nos registros da igreja, católica especialmente, o homem tinha que ficar na posição por cima e a mulher por baixo. Sempre foi assim, demonstrando a superioridade masculina. Ou seja, esse negócio de posição sexual, pornografia, surge na década de 70, com os filmes, com a explosão da revolução sexual, que surge essa quebra de tabus. Mas isso nem se pensar. E a homossexualidade não precisa falar, né? Doença pela psiquiatria até 1999, crime pela justiça penal até 62, crime. Até alguns países hoje é crime. Poucos, mas tem. E pecado pela igreja, isso aí não muda, né? Agora, beleza. Como eu falei, depois da Segunda Guerra Mundial, os homens morriam na guerra, as mulheres começaram a trabalhar, o avanço profissional e intelectual das mulheres, esses fatores foram determinantes para mudar o mundo. Os movimentos emancipatórios, como eu falei, que surgiram. Pela primeira vez, o rock, né? Pela primeira vez, a mulher e o homem dança, Elvis Presley. Na década, quando o homem dançou, as mulheres foram ao delírio.
Primeira vez, nunca o homem dançava assim, ficar rebolando, homem rebolando, ixi. E Elvis Presley rebolou. E aí a mulher ficou doida. Como? Era uma representação daquelas mudanças. E pela primeira vez, as danças começaram a ser sozinhas. Ninguém dançava sozinho. As pessoas dançavam junto, né? E a mulher ficava no baile parada. Se o homem chamasse ela para dançar, aí ela vinha e disse, o homem chamou para dançar, e dançava com o homem. Mas isso não existia, esse negócio de ficar, vou para a festa ali, fazer o quê? Dançar. Tudo isso, balada, esse negócio não existe, gente. Isso é coisa de agora. Inclusive o sertanejo também, tudo de agora, aqui no Brasil. O sertanejo era outra coisa, a música de Sérgio Reis, essas coisas. E aí começaram a quebrar os tabus, porque tinha muito padre pegando as crianças e fazendo pedofilia, né? Pastor também adulterando. Começou a diminuição da sacralidade do casamento da igreja, críticas e mais críticas à igreja. O pessoal começou a não dar muita moral ao que as pessoas falavam e mais do que as pessoas praticavam. E muitos faziam tudo escondido. Mas aí veio à tona tudo isso. E todos esses fatores, a internet, a qualidade de vida do solteiro, mudaram para sempre tudo isso. Até aqui vocês entenderam o que eu falei, sim ou não, irmãos? Sim. Tudo bem, agora vamos aprofundar um pouquinho. Eu estava vendo um estudo pela USP lá, um estudo com revista de adolescentes hoje, e aí fora o negócio é o seguinte, irmãos. Se hoje os nossos jovens devem manter o princípio de pureza antes do casamento, normalmente os jovens fazem sexo para saber se vai namorar ou não. É impressionante como hoje o sexo é um pré-requisito para ver se eu vou namorar. Numa sociedade que mudou ao ponto de hoje nós estamos vendo tudo que nós estamos presenciando aí. E os nossos jovens na igreja, como é que está? E os nossos casamentos? A taxa de apostasia na igreja, segundo o nosso último relatório, é de 50%. Alguns lugares 70%, 80%. Chega na igreja, já fica um ano, vai embora da igreja. O que está acontecendo com o mundo? Por que ninguém toca na ferida? Por que ninguém fala o que está acontecendo? Deixa eu perguntar para os irmãos e para as irmãs aqui. Hoje, manter o ideal bíblico de Deus sobre o casamento e sobre a sexualidade está mais fácil ou mais difícil, irmãos? Encontrar um casamento segundo os modelos de Deus, guardar-se até o casamento, viver conforme os princípios de Deus, ou casar e manter-se para sempre unidos, porque a média de divórcio é 15 anos no Brasil, né? Na idade de 40 anos, 42, quando a mulher perde um pouco o seu desejo sexual ali, muda o corpo, aí o homem pensa que ele é melhor, troca de 40 por um de 20, as traições acontecem, a mulher tem a menopausa ali, o homem permanece um pouco, né? E ele começa, normalmente nessa fase, normalmente é os homens, eles começam primeiro a trair, aí a mulher que não aguenta termina, porque a iniciativa de buscar o casamento é mais das mulheres, e também para terminar é das mulheres, quando não aguenta mais. Agora, 50% dos bebês que nascem nas maternidades brasileiras são de mães solteiras. Como é que estão os homens hoje? Responsáveis, querendo família, eu quero me casar. Como é que estão os homens hoje, hein? Perdidos? Assustados com a revolução das mulheres? Encostado na parede, com medo, porque descobriu que a sua maneira de tratar as mulheres sempre foi errada, e agora estão com medo porque estão tratando a mulher como igual? Como é que está, hein? De modo que eu pergunto, e as meninas solteiras da igreja, os rapazes? Se uma mulher, por exemplo, querer casar, está mais fácil ou está mais difícil? Será que todas essas mudanças só trouxeram coisas boas? Ou trouxe também seus prejuízos? Sabe de uma coisa, meus irmãos? Como é que está a masculinidade hoje? Como é que está a feminilidade? Como é que está o homem, a mulher? Como é que estão as famílias, hein? O que está acontecendo? Não vai dar para falar tudo para vocês, mas eu só quero resumir dizendo uma coisa. Estamos num novo mundo e não vai melhorar. Ou nós vamos ter que se adaptar de uma maneira flexível, ao mesmo tempo mantendo os princípios,
ou a gente vai sucumbir neste mundo. Muitas coisas, como falei, Deus nunca permitiu e nunca vai permitir e nunca vai aprovar. Deus nunca vai aprovar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo mudou, mas algumas coisas permanecem. O homem continua sendo valorizado como o pegador. Continua sendo incentivado a ser o pegador, o namorador. E se eu pergunto para vocês, se o homem está aí fazendo sexo à vontade, é a mulher normal para ele vai querer compromisso, sim ou não? Ah, você já sabe, né? Claro que não. Eu estou bobo de ver, porque eu sou pesquisador social agora, eu tenho que estudar grupos, cultura, músicas. E eu estou impressionado. Outro dia eu passei na rua, vi um grupo de mulheres falando assim, vai safadão, vai safadão. Aí eu falei, puxa, um monte de mulher falando vai safadão. Quem é esse cara? Aí eu fui no YouTube, cheguei em casa, quando eu vi a letra eu tomei um susto. Porque a música tem, o Brasil tem 207 milhões de habitantes. E o número de visualizações do YouTube era mais de 210 milhões. E a maioria do auditório era mulher. E as mulheres falando assim, e o cara cantando assim, eu pego uma, eu pego duas e elas gostam. Eu faço isso, e ela gosta. E as mulheres falam, eu gosto mesmo, vai safadão, vai safadão. E eu falando, meu Deus, mas como assim? O que está acontecendo? Eu gosto daqui de pegar. E eu fiquei impressionado, porque o que está acontecendo? Eu acho que, para piorar a situação, tem mais mulheres do que homens. Por quê? Porque os homens morrem mais em média de vida do que as mulheres. As mulheres têm expectativa de vida de 77,7 anos, o homem tem 70,6, em média 7 anos a mais, as mulheres vivem mais que os homens. Além disso, desse fator biológico, o homem, 90% dos presídios, homens. Aqui em São Paulo tem 156 presídios, 95% é homem. Acidentes fatais de moto, de carro, violência urbana, assassinato. O Brasil é um dos maiores países que mata adolescentes no planeta. Homens. Os homens desaparecem mais da sociedade, sobra mulher. As mulheres com a revolução sexual falaram, vamos ser igual aos homens. Nesse sentido, a mulher não ficou pior que o homem, ela ficou só igual. Porque o homem falava, vou fazer sexo à vontade. A mulher, tá bom, eu também vou fazer. Ah, é para pegar geral. Vamos pegar geral. Os homens ficaram com medo. Porque falaram, agora você pode fazer isso? Eu também posso. Ah, eu quero uma mulher virgem. O cara fala, e você é virgem? Ah, não. Então não me exige aquilo que você não pode dar. Aí os homens estão tudo com medo hoje. Porque pela primeira vez as mulheres estão agindo de maneira igual a eles. E as mulheres estão fazendo aquilo que os homens sempre quiseram que elas fizessem, sexo à vontade. O que é que está acontecendo? Além disso, com a revolução sexual das mulheres, né, tem aumentado a homossexualidade masculina e feminina. Está quase igual a homossexualidade feminina do que... Porque os homens, quando o homem é gay, todo mundo já sabe, é gay, porque o gay... Mas as mulheres são mais discretas. E eu fico pensando uma coisa, irmãos... Escuta o que eu vou dizer aqui, ó. A homossexualidade masculina, todo mundo pergunta, pastor, daqui a pouco alguém pode até perguntar sobre isso, mas os homens também, a gente sabe que tem a ver com a ausência da figura paterna, ou da agressividade da figura paterna, abuso sexual, uma série de fatores. Mas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se os homens hoje estão fazendo filho, largando as mulheres sozinhas, a criança vai se identificar com quem, irmãos? Vai querer parecer com quem se não tem homem em casa? E se ele não tem homem, ele vai desejar o quê? É simples, não precisa nem ser psicólogo para entender. A criança tem culpa? Não, ela está ali se formando. Na adolescência que ela vai perceber. Outro dia eu recebi um WhatsApp de um jovem da igreja. Falou, pastor, eu odeio a homossexualidade, é pecado, eu sou fiel a Deus, nasci na igreja, estou envolvido no clube dos gravadores, sou fiel a Deus, amo Jesus, mas pastor, o que é que eu faço?
Eu gosto de homem. Tem gente ignorante aí que fica dizendo, é besteira, isso é safadeza. Você não sabe o que é nada, rapaz. Você não sabe nada da vida. Se alguém chegar para você que é homem e falar, mude agora, goste de homem, você vai gostar se você gosta de mulher? Alguém chega para você que é mulher e fala, goste de mulher agora. É fácil assim? É? A pessoa foi formada. Olha como é a importância da família que o diabo está destruindo, viu? Olha com esse negócio da família, como o diabo está... Por que ele está destruindo a família, irmãos? Agora deixa eu falar. Para piorar ainda mais um pouco, a sociedade aí fora está valorizando o casamento, sim ou não? Casar para quê? É o tema do meu primeiro capítulo do livro. Se tudo aquilo que as pessoas faziam no casamento, na vida toda, a galera está fazendo fora. E até muito melhor. E se não der certo, separa. Irmãos, escuta uma coisa. Minha professora de psicologia social, coordenadora de psicologia social, e as minhas professoras, que são naturalmente, não tem creio nada de Deus, eu sou o único conservador lá da escola, da universidade, não tem mais ninguém. Ela chega e fala o quê? Não casem, gente. Para que casar? Esse negócio esse modelo judaico-cristão não presta para nada. Só trouxe prejuízo. Desce o pau no casamento. Aumenta o volume. Vamos lá agora. Pedro, repita comigo. Só para quebrar o gelo, está muito sério esse negócio. Eu, Pedro Almeida, prometo amar Vanessa Fernandes. Prometo amar Vanessa Fernandes. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Na TPM. Na TPM. Naquela idade que ela começa a atingir um cabelo de louro só para parecer 5 anos mais nova. Naquela idade que ela começa a fazer tudo isso. Quando eu chegar em casa cansado do trabalho e encontrar ela com mais de 140 quilos deitada numa rede sem conseguir se mexer, tratando a nossa filha de 9 anos como uma empregada e fazendo tortura psicológica para saber se eu tô de casinho com a estagiária gostosinha da PUC. Vamos que vamos, né? Vamos nessa. Até que a morte nos separe. Até onde for bom para todo mundo. Eu, Vanessa Fernandes. Eu, Vanessa Fernandes. Aceito Pedro, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Aceito Pedro, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Na saúde, na doença, na pobreza, na miséria, desempregado, na crise econômica, velho, broxa, perebenta e com incontinência fecal. Na saúde e perebento só. Tá bom, né? Tá. Até quando ele chegar em casa bêbado, quebrando tudo com uma raquete de tênis e gritando: Vanessa, cadê a merda do meu jantar? Eu espero que você tenha feito estrogonofe, senão o negócio vai ficar ruim pro teu lado. E baixinho chorando na cama, enquanto liga pro disco de denúncia. Aceito. Aceita mesmo? É o que tem, né, padre? Bom, não custa nada repetir, né? Bom, você viu que ela falou, é o que tem, né, padre? Além disso, a família mudou, porque os homens foram embora de casa e os avós tinham que cuidar dos filhos. Aí tem a família monoparental. Aí os tios têm que cuidar. Aí agora tem que cuidar quem mais? É só a mãe. Agora os meninos estão tudo órfãos. Um monte de menino no orfanato, sem pai, sem mãe, porque também as mães largou de vez. Aí os homossexuais falam, mas não tem ninguém para cuidar, deixa que eu cuido. E aí tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Tem muito preconceito também envolvido nesse processo. A criança não tem elementos psíquicos para entender tudo que está acontecendo. Ela já chega no mundo assim. O machismo continua predominante em nossa cultura. Só em outras igrejas. Aqui na igreja, nessa igreja de Vila Brasilândia, não tem não. Mas o machismo é assim. Ai, meu Deus. Se a menina for virgem, se o homem for virgem, tudo bem. Agora, se a mulher perdeu a virgindade, ela é tratada de uma maneira. Se o homem perdeu a virgindade, ele é tratado de outra maneira. Se o homem traiu, a mulher bota a culpa na mulher. É interessante, que a mulher trai, eu atendo alguns pacientes, eu vou matar aquela desgraçada miserável que deu... Ou seja, o marido dela é um santo. Às vezes até mentiu para outro, falou, não, eu sou solteiro, não sou nem casado, nem conheço ela. Ou seja, o safado é ele. E quem recebe a culpa é sempre a mulher. Quando a mulher trai,
A mulher trai, é uma safada mesmo. Como é que trai o marido? E quando o homem trai, é uma safada que deu mole para ele. Se a mulher já foi casada e quer casar novamente, tem preconceito. O homem não, se já foi casado 10 vezes, não importa. Se a mulher já teve filho e quer casar novamente, fica mais difícil, em algumas circunstâncias. Já para o homem, nem tanto. Se a mulher tem uma certa idade, parece que a mulher tem data de validade. Coloca nela um cronômetro e fala, você tem até 27 anos para casar, 30. Passou de sair, você já era. Homem não, casa com 40, 50, com a novinha, não importa. Se o homem é gordo, é o gordinho gostoso. Se a mulher passou em cima dos quilos 70, ixi, meu Deus, vamos emagrecer aí, né? Vamos para academia. E a mulher fica sofrendo com tudo isso. Sofre ou não sofre, gente? É pouco ou é muito? E a própria televisão vai lá e fica mostrando o ideal de beleza que não existe. E as irmãs acreditam, porque pensam que novela é verdade. Outro dia a irmã falou na igreja do culto, irmãos, olha para aquela mulher da novela, ela está sofrendo tanto. É verdade. Isso aconteceu mesmo no culto de quarta-feira na igreja. A irmã assistia tanta novela, é tão simples, né, aquelas irmãs. Meu irmão, ora para aquela pessoa da novela, ela está sofrendo tanto. O país mais machista do mundo é a China. Lá, a mulher que tem 27 anos e não casou ainda, não teve filho, ela é chamada de Askishnun, que significa aquelas que sobraram. E o governo está fazendo uma propaganda para parar com isso, porque as mulheres não estão casando, não é porque não é bonito, não é inteligente, não é legal. É por causa dessa conjuntura, desse mundo que mudou. Só que ninguém entende isso. Além disso, 70% das mortes de mulheres ou é ex-namorado ou é ex-marido. Eu fiz uma semana de oração em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde as mulheres estavam fazendo passeata direto lá, para parar de matar as mulheres, porque é lá onde mais morre mulher no Brasil. 1 a cada 5 mulheres já foi vítima de alguma violência física ou verbal, tortura psicológica. Você está feia, você é barrigudo, você não presta para nada. Se você me largar, porque tem homem que é sádico. Ele só se sente bem quando a mulher está mal, porque ele é inseguro, né? Medroso, ele não tem autoestima boa, aí ele tem que botar a mulher mal para ele se sentir bem. Quando a mulher está mal, alguns ficam até em depressão. Tem um, eu conheço, que ele só ficava bem no casamento quando a mulher estava em depressão e não podia sair de casa. Aí estava dominado completamente. Depois que ele via a mulher mal, aí ele ficava, eu sou o garanhão, eu sou bom mesmo. Doente, né? Está doente. E para agravar a situação, a nossa sociedade é a sociedade da descartabilidade. Quem lembra que tinha lugar para consertar sapato? Quem lembra? Lembra? Hoje, quando o sapato está ruim, faz o quê? A máquina cortava, quebrava, consertava. Era ou não era? Televisão consertava, né? Agora não, joga fora. O casamento não está bom. Vai fazer o quê? Ô, filho, vai para a próxima. O que importa é você o quê? Tá bem. Tá mal? Vai embora. E para agravar a situação, a média de idade até a década de 50 foi 50 anos. Hoje a expectativa de vida aumentou por causa das vacinas, um monte de coisa, desenvolvimento da ciência, está para 80 anos em alguns países. Antigamente, quando falava assim, até que a morte nos separe, era rapidinho. Agora, quando fala até que a morte nos separe, meu Deus, até a morte, esse miserável vai viver até quanto? Olha esse vídeo. O homem foi querer jogar o buquê para os seus amigos que foram convidados para a festa de casamento. Olha o que aconteceu. Os colegas solteiros saíram tudo correndo. E quais são as estratégias que homens e mulheres têm lidado para lidar com esse mundo? Para sobreviver tem que ter estratégia. Qual é? Primeiro, a mulher faz o quê? Trabalha, estuda, cuida de cachorro. Não, brincadeira, essa parte não. Trabalha, estuda como nunca. Já que não tem cão, caça com gato. Ou tem feito o quê? Já sei. Vou casar com o Shrek. É o caso desse rapaz aqui, e dessa menina. O que é que ela falou aqui? Ela falou, já que não tem tu, vai tu mesmo. Casou, ela está namorando os dois. 8 meses de namoro.
E assim muitos casais aqui na igreja, né? Que você vê, que você olha para o rapaz e fala, o que essa mulher viu nele? É muita beleza para esse menino. Outra alternativa qual é? A homossexualidade feminina. Gente, vocês não sabem o quanto tem mulheres homossexuais se beijando, se amassando. Tá carente, vai conversar com a amiga do marido, daqui a pouco dá um beijo, gosta, você não está entendendo. Outra situação, outra estratégia qual é? Já falei, a mulher fica igual ao homem. Já que você está pegando geral, eu também vou pegar geral. Outra estratégia, sabe qual é? Sofrer, ficar em depressão. É uma estratégia, sabia? As melhores mulheres fazem isso. E aqui estão os cristãos. Está um monte de mulher sofrendo na igreja. Mas é um sofrimento. Pois é. A doença, viu gente, toda ela, um desmaio, quando você desmaia, quando você tem algum problema físico ou psicológico, é uma estratégia do seu organismo para lidar com algo que você não está conseguindo suportar. Então o desmaio é até bom, porque você se desliga, porque se você não desligar, acontece uma coisa pior. A depressão é a mesma coisa. Seu organismo está avisando para você que tem alguma coisa que está ruim, que você tem que consertar. Entendeu? Então o sintoma nunca é um problema, a doença, mas é um aviso do organismo de que tem alguma coisa que tem que ser resolvida. E as melhores coisas, as melhores pessoas sofrem. Os jovens da igreja, só que sofrem tanto, alguns não aguentam, vai embora da igreja. Começa a fazer sexo, aí é muita culpa, porque o sermão é só pauleira, aí vai embora da igreja. Às vezes a pressão é muito grande, né? Aí quando peca, remove da igreja e piora a situação ainda mais. Aí lascou de vez. Outra estratégia é as mulheres solteiras, sabe o que elas fazem? Não sabem o que está fazendo, meu Deus. Pega toda a carência dela de homem e coloca em cima de quem? Do menino. Alguns até falam, meu marido é meu filho. Aí o menino cresce amamãezado, sem perceber aquela mulher querendo ajudar, só piora. Cria um menino mimado, o menino tem dificuldade de tomar decisão, ter autonomia perante a vida. Toda criança mimada de hoje é o adulto frustrado de amanhã. Ela se aliena e aí o problema pauleira como é. Ou algumas mulheres fazem, sabe o quê? Esse cara me trai, me bate, me agride, me humilha, me maltrata, mas eu não largo ele. Sabe por quê? Eu estou com medo de ficar sozinha. E aí, meus irmãos, já não é o caso bíblico, porque o próprio Jesus disse que você, se for traída, pode se separar. Mas essa mulher está doente e ela não consegue sair. Entendeu? E até fica usando a religião para dizer, não, mas Deus vai me dar meu marido. Deus pode fazer milagre sim, não tenho dúvida. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da sua patologia que está mantendo você nessa relação doentia. E quem sabe é o seu próprio comportamento que está fazendo com que ele possa continuar fazendo tudo isso. Porque quanto mais o homem vê que a mulher não se valoriza, mais ele não valoriza a mulher. Porque homens gostam de mulheres que valorizam a si mesmo. Homens gostam de mulheres que gostam de si mesmo. Pelo menos o homem normal, né? Porque tem homem que gosta de mulher depressiva, como eu falei aqui. Agora, outra estratégia é a infidelidade. A mulher fica num casamento meia boca e fica traindo o marido. Outro dia na igreja, 2 anos, rapaz. O pessoal do mesmo coral, trocando de casal na igreja. Eu era pastor distrital, falei, ih, rapaz, como é que é esse negócio aqui, gente? Aí veio à tona, um negócio feio, dentro da igreja. Não estou falando nessa igreja não, estou falando de uma igreja aí, lá longe, não sei aonde. Mas tem adúltero dentro da igreja. Fica dando cantar em cima de menina solteira na igreja, trai a mulher com casais dentro da igreja. Ninguém sabe, mas um dia a casa cai, né? Outra estratégia qual é? Vou ficar na igreja, me dedicar somente a Deus. Essa é uma estratégia boa, né? Dedicar-se a Deus. Bom, mas Deus resolve toda a carência? Não. De vez em quando você vai sofrer um pouco a carência, porque Deus, Ele supre suas necessidades, mas não todas, porque tem coisa que é humana e tem coisa que é espiritual. Tudo bem? Não vou mostrar esse vídeo não, tá bom. Bom, irmãos, veja que eu fiz uma palestra geral para mostrar um pouco as complexidades do mundo que nós estamos vivendo. Isso é apenas uma parte do capítulo 5, capítulo do livro.
livro é muito mais complexo e por isso eu fiz um livro para ajudar a igreja, os casais casados, solteiros, a lidar com essas situações. Mas hoje eu queria que alguns irmãos fizessem perguntas, questionamentos, falassem, né, como. Enquanto isso, a gente vai ouvindo essa bela música e depois a gente vai para a parte final, que é a parte onde o Rafael vai estar com o microfone aqui, né? E as pessoas que gostariam de falar alguma coisa, ir no banheiro, né, talvez, como alguns estão indo, ou fazer alguma situação, a gente vai abrir para perguntas, né? E aí a gente... No banheiro não, desculpa, só porque foi 3 ali. Mas olha, a gente vai ouvir a música e aí depois a gente vai para as perguntas, para os comentários, e a gente vai encerrar o assunto dessa maneira. Parece saber o quanto escuro aqui está. Clareia a verdade de quem realmente eu sou. Revela a saudade do que antigamente já fui. E agora ouça sua voz dizendo que não posso mais olhar atrás, mas que com ele eu sou mais que imaginei, mas com seu poder vou muito além do que sou, muito mais. Vai ser sempre assim, pois ele vive em mim, juntos até o fim. E agora ouço a sua voz dizendo que eu não posso mais olhar atrás, mas que com ele eu sou mais que imaginei, mas com seu poder vou muito além do que sou, muito mais. Vai ser sempre assim, pois ele vive
sempre assim, pois Ele vive em mim, juntos até o fim. Luz na janela. Amém. Aquele que tiver pergunta, por favor, levante a mão. A sua pergunta amanhã na escola sabatina de manhã. Ninguém tem uma curiosidade, Luiz? Você que chegou agora, assim? Uma pessoa de cada vez, né? Tá muita Ok. gente. A disputa tá grande aqui. Não, é que eu não sei assim qual é a linha de pergunta que você está querendo. Se tiver, se não tiver, não tem problema. Mas eu tenho uma comentário. pergunta que eu não sei se tem a ver com o tema, mas é sobre homossexualismo, né? Porque eu tenho alguns conhecidos que estão nessa, assim, são adolescentes ainda e já estão fazendo essa escolha aí. E a gente fica sem saber como tratar, entendeu? Porque às vezes eu, por exemplo, conheço, assim, vamos supor, desde que nasceu, né? Ali, tá? Daí, de repente, você vê a transformação daquele adolescente e tal. Você continua no seu convívio, no meio do seu convívio, mas você não sabe como agir, o que falar. Você deve tratar, como você deve tratar, como abordar também para entrar num tema de falar que aquilo está errado, né? Sem magoar a pessoa. É bem difícil, viu? Obrigado, irmã. Vamos ouvir todos os comentários, as perguntas, e depois a gente vai responder tudo novamente e encerrar, tá bom? Alguém quiser fazer mais um comentário, alguma pergunta, alguma fala, fique à vontade. Muito obrigado pela participação da irmã. Eu tenho uma pergunta a respeito disso também. Saiu uma discussão esses dias aí sobre se homossexualismo é doença ou não, né? Se tem que ser tratado e tal. O que a Bíblia diz sobre isso, né? A minha questão é mais ou menos isso. Se a psicologia entende ainda como uma doença. Vamos, povo. Está sem curiosidade hoje? Mais alguém? A irmã ali. Boa noite a todos. Não é pergunta, eu só queria compartilhar com vocês, agradecer a Deus, porque hoje eu estou fazendo 5 anos de casada. E eu não poderia estar em lugar melhor, né? Só queria compartilhar mesmo, que Deus possa abençoar não só o meu casamento, a minha família, mas todos que estão aqui presentes. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Temos testemunho aqui também. Não, a irmã já testemunhou, viu, gente? Alguém mais? Uma pergunta? Catherine? Não? Você? Pode falar, irmã. Não precisa ficar com vergonha, não. Segura para ela o microfone. Aqui o pastor falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou que tem homem que, assim, só se dá bem quando vê mulher para baixo, né? Fica humilhando. E nesse caso, o que as mulheres fazem, né? Contra o homem, contra o casamento. Porque manda ele embora de casa, a mulher sai de casa. Gostaria de ouvir a resposta do pastor. Ótimo. Como lidar com essa situação? Tudo bem. Pastor, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Como você mesmo disse, essa questão de deixar para casar para depois está sendo meio que algo já cultural. Mas qual que é a sua recomendação para hoje em dia, por exemplo, para jovens que até querem casar, por exemplo, no momento adequado da vida, porém também precisam estudar, primeiro precisa se estabelecer e etc. Qual que é a sua recomendação? Muito boa aqui. Quer microfone, Eduardo? Ellen White recomenda 1 ano de noivado. Tá certo isso aí? Boa noite a todos e feliz sábado. Pastor, na verdade, eu vou fazer uma pergunta que é um pouco polêmica, tanto para o homem como para a mulher. Até onde torna-se a ser uma violência feminina? Como começa? E o que o homem pode fazer para evitar e a mulher fazer para tentar resolver essa questão?
Ótimo, muito bem. Estou anotando aqui, irmãos. Mais alguma pergunta? Vendo muitas mãos aí, não vou poder atender todo mundo. Aqui. Ela gosta, Shrek. E violência mesmo. Eu queria saber se esse negócio esse tema, né, do livro, né, é bem interessante. Eu pretendo casar com esse Shrek aqui, tá? Lindo, viu, irmãos? Ele é lindo, quem tá achando? E eu quero saber se realmente eu posso adquirir isso ou eu não posso adquirir isso. Adquirir o quê? O casamento. Ah, se pode casar ou não pode? Meu Deus! É claro! Mas daqui a pouco eu vou dizer, nossa, gente, eu não queria dizer isso não, viu? Olha, alguém tá pensando que eu tô pregando não casamento aqui? Não, realmente é para casar. Mas daqui a pouco eu vou falar melhor para ela aqui. Deixa eu anotar aqui. Proposta do livro, né? Até o pai dela tá aí, se você quiser pedir a mão aí já, conta. Legal. Foram 5 perguntas, eu acho que a gente pode encerrar, irmãos? Mas tá bom, tia. Vamos encerrar essa primeira parte aqui e responder essa. Lembrando que amanhã o Tássio vai estar aqui no JA com outro assunto, tá? E o outro assunto é muito importante. Ele falou que é muito importante. Bom, vamos lá então, irmãos, aqui para a questão da homossexualidade, né? Que foi a primeira pergunta. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo adequado para o casamento, né? E como é lidar com essas mudanças dentro da igreja. E tem a questão também da violência, como é a pessoa que está sendo oprimida, né? E como o homem evitar o que caracteriza-se uma violência psicológica ou física. E a proposta do livro, qual é, né? Afinal, para casar ou para não casar, né? Meu Deus! Bom, irmãos, vamos para a homossexualidade. Eu fico curioso na igreja, assim, irmãos, porque a gente fica tratando, por exemplo, assim, vou querer falar agora, pastor, me fala como é lidar com o homossexual na igreja, né? Essas perguntas é muito recorrente, eu fico interessante. Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Alguém tem dúvida aqui? Alguém tem dúvida, por exemplo? Ou alguém tem... Todos nós temos certeza, é melhor fazer uma pergunta mais positiva. Todos nós sabemos que todos nós somos pecadores, sim ou não, irmãos? Sim. Todos nós nunca deixaremos de pecar nessa terra e vamos estar lutando com os nossos pecados até a volta de Jesus, sim ou não? Sim. Vamos ser perfeitos por ocasião de que momento? Da volta de Cristo, não é isso, irmãos? Tudo bem. Enquanto a gente está aqui, a igreja é composta de pessoas que estão lutando com os seus pecados. E eu fico curioso, Rafa, o seguinte: por que eu vou julgar um homossexual só porque ele tem um pecado diferente do meu? Por que eu ficar julgando ele ou querer dizer, vamos tratar ele diferente porque ele tem um pecado diferente do meu? Se ele tem uma luta, ele está sofrendo, lembrando que pecado na Bíblia é as consequências do pecado que nós carregamos e também as escolhas que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós. Mas eu quero dizer para vocês como lidar com os homossexuais, meus irmãos. Lidem como lidar com qualquer pessoa, porque o homossexual é uma pessoa humana que, como nós, tem limitações e fraquezas. Para nós, isso é um pecado. E, portanto, deve ser tratado como qualquer outro pecado na igreja. Como a mentira, como a fofoca, como adultério. E vou dizer uma coisa ainda mais. Nós valorizamos coisas que Deus não valoriza tanto. Eu creio que nós estamos próximos à volta de Cristo. Amém. E de que os pecados de Sodoma e Gomorra, quando começou a se evidenciar e naturalizar o sodomismo e as práticas homossexuais, que foi a intervenção de Deus. Eu creio muito que a naturalização da homossexualidade é um dos sinais da volta de Cristo. A corrupção moral no ser humano. Mas eu não estou falando de pecado, mas não de pessoa. As pessoas têm os seus pecados. E nós temos que amar as pessoas como qualquer outra pessoa. Então o homossexual que vem para a igreja e está lutando, só tem 3 maneiras. Ou ele vai ter que sair da igreja. É que nem todos nós. Está com pecado, qualquer um de nós. Ou você vai sair da igreja para pecar à vontade,
Ou você vai receber o milagre de Jesus, e ele vai transformar a sua vida e nunca mais você vai pecar, ou você vai receber o Espírito Santo e vai dominar a sua natureza. De vez em quando você pega, de vez em quando você é fiel. E você vai lutando até a volta de Jesus. Não é assim, meus irmãos? Então tem homossexuais que podem receber o milagre de Deus. Foram transformados. Deixaram de ser homossexuais para heterossexuais. Um milagre. Ou quem sabe o irmão que foi transformado. Ou ele vai ser como a maioria de nós. Que vai fazer o quê? Que vai estar lutando. E a gente tem que fazer o quê quando o irmão cair? Julgar, condenar, acusar? Não. Vai ter que abraçar, acolher. Ah, mas eu não consigo porque ele é homossexual. Então você é intolerante e preconceituoso. Homofóbico. Aí sim. Porque você está tratando uma pessoa desigual só porque ele é homossexual. Você tem que tratar os seres humanos como normal. Cada um com seus pecados. E não esqueça, amanhã pode ser seu filho. E pode ser sua filha. Portanto, ame a todos nós. Vamos amar uns aos outros. Quem julga é quem, irmãos? É Deus. Quem convence é o Espírito Santo. E qual é o nosso objetivo? Amar as pessoas. Então, vamos tratar os nossos irmãos homossexuais da mesma maneira que nós tratamos qualquer pessoa que tem pecados na igreja. Pois não, irmã? Fica à vontade. No programa 180 graus, já houve vários testemunhos de pessoas que deixaram de ser gay porque aceitaram Jesus. Sim. Exatamente. Algumas pessoas, como falei, recebem um milagre. Outras não. Há inúmeros testemunhos também de pessoas que estão lutando, que tentam e não conseguem, né? Por falar em tenta e não consegue, já vou para a pergunta do Rafa. A dificuldade de mudar uma orientação sexual é tão grande que o Conselho Federal de Psicologia, Psiquiatria, que considerava sempre a homossexualidade como um transtorno de personalidade, falou o seguinte: não podemos mais, falou para os psicólogos, não podemos mais tratar homossexuais na clínica como se eles fossem doença. Não podemos tratar a homossexualidade como se fosse uma doença. Tudo bem? Não podemos. Por quê? Porque é muito difícil mudar. Humanamente falando, é impossível. Né? Para os homens, né? E por isso, aí parou de fazer. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer com que a sociedade possa se adaptar a essas pessoas. E não mudar a pessoa, porque não vai conseguir. Por mais que ela controle, ela nunca vai. E aí o que foi dito? Que os homossexuais não podem mais. Se um homossexual quiser falar, eu não quero ser homossexual, quero ser heterossexual, ele é impedido. E aí os psicólogos cristãos evangélicos, né? A bancada vai falar, não, peraí. É verdade que é muito difícil, tá bom, mas peraí. Se a pessoa quiser ser heterossexual e querer ser homo, pode. O psicólogo pode atender, vai lá. Mas se a pessoa é homo e quer ser hétero, não pode? Como assim? Aí o juiz federal lá de Brasília agora colocou a lei. Não, pode sim. Se a pessoa, o paciente quer tratar dessa maneira, quem manda é o paciente. E aí houve um conflito. Mas a maioria das pessoas ainda continua, o Conselho Federal de Psicologia principalmente, continua adotando o mesmo pensamento. Não pode fazer tratamento de reversão de orientação sexual. A mídia rotulou isso como o quê? A cura gay. E rotulou os evangélicos como radicais, intolerantes e homofóbicos, e querendo mudar a pessoa sem a pessoa poder mudar. E isso vai gerar mais sofrimento ainda à pessoa. Aí fica esse lado e fica de outro. Eu não fico nem de um lado nem de outro. Sabe qual lado que eu fico? O lado de Jesus. E o lado de Jesus é o quê? Não importa quem você seja, meu amigo. Seus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Você vai encontrar uma igreja que vai te amar. E você vai ser salvo pela graça. E não pelo seu comportamento. Então venha. E se você está lutando para ser fiel a Deus, com as suas quedas e fracassos, você é amado pelo Senhor. Um dia a igreja vai chegar a esse nível de amar as pessoas todas. E eu espero que isso aconteça. Terceira pergunta. Sobre como lidar com a violência física. O que caracteriza uma violência física contra a mulher? A física todo mundo sabe, né, irmãos? A agressão, tanto homem quanto mulher, não pode agredir ninguém, né? Naturalmente. A não ser aquelas agressões permitidas na relação sexual, mas isso é uma coisa à parte. Agora, o que caracteriza uma violência contra a mulher?
o abuso psicológico? Gente, ou vice-versa, né? É toda e qualquer forma de você rebaixar o outro e humilhar o outro. E colocar o outro numa posição de inferioridade. É uma violência. Então, toda vez que uma pessoa chega na sua presença e ela se sente pior, talvez você seja uma pessoa que é uma pessoa violenta. Uma pessoa que fala palavrão, que agride, que humilha. Você quer ver a pior agressão? A indiferença, muitas vezes. Mas não é aquela indiferença comum que os dois casal estão brigados, não. É muito mais do que isso. Então, a violência é toda e qualquer forma de você rebaixar a dignidade da pessoa e aproveitar a sua posição de marido para humilhar, ou a sua posição de mulher e conhece as vulnerabilidades e fraquezas do outro por causa da intimidade e você... Entendeu? Então, isso é violência. E isso vai se recorrendo e os filhos vão vendo, e é um absurdo. Viver no lar onde só existe agressão é uma coisa insuportável. E os filhos são os que mais sofrem. Então, pastor, desculpa. Pode falar. Percebe-se então que a sociedade está dando a credibilidade na questão feminina, mas na questão masculina, não. Isso. Porque uma agressão também pode ser tanto feminina como masculina. Exatamente. Exatamente. E já que você falou isso, eu quero aproveitar também e dizer, meus irmãos, dizer aqui, agora eu falo como teólogo, tá bom? E eu falo como psicólogo também, não estou nem aí. É a minha opinião e o direito me dá essa liberdade de expressão. Não tenho um rabo preso com ninguém. O feminismo, às vezes, está broxando os homens. Às vezes, as mulheres, na tentativa de querer ser igual, pensam que ser igual é ser superior aos homens. E às vezes o feminismo é um machismo ao contrário. As mulheres às vezes perdem a sensibilidade, a feminilidade e começam a tratar o homem como se fosse um nada. Então, é igualdade. Não é inferioridade, mas também não é inverter o quadro. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, sim ou não? É igualdade. Então também tem esse extremo, né? Porque está aí, está hoje. Qualquer coisinha é machismo. Meu irmão, você é homem, se coloca como homem, eduque seu filho como homem. Eu vou dizer aqui, a sociedade aí fora, ó, não tem negócio não. Eu digo como homem, eu tenho direito de expressão. Minha irmã, homem, pai, mãe, eduque seu filho como homem. Minha irmã, mulher, é homem e mulher. Trate assim os seus filhos e acabou. Entendeu? A superioridade da educação é da família. Você não vai ser machista, mas também, por favor, não queira inverter a ordem, porque às vezes tem como eu falei, o feminismo, que é o machismo ao contrário. Qualquer coisinha é machismo. Qualquer coisinha é machismo, velho. Você não pode nem ser homem, não pode nem... eu queria pagar a sua conta. Interessante que tudo é machismo, tudo é machismo. Agora, realmente, nesse quadro, os homens têm uma desvantagem muito grande, porque realmente a sociedade que a gente vive é muito machista mesmo. Então, a gente tem que falar mais do lado feminino do que do masculino, porque realmente, por exemplo, as mulheres, as grandes companhias de seguro já constataram, as mulheres dirigem mais do que os homens. E são mais prudentes no trânsito que os homens. Isso é fato. O pessoal fica dizendo que a mulher não dirige. Isso é machismo, gente. Não sabe dirigir. Fica dizendo que as mulheres são inimigas. Mulher não pode confiar em outro. Só homem que é confiável. É machismo. Nunca teve guerra de mulheres. Só teve guerra de homens. Já matou milhões, 50 milhões, 100 milhões de pessoas. Só homem brigando. Se tem um grupo que é inimigo, é homem. Mas bota a culpa das mulheres, que mulher é tudo inimigo uma da outra. Mentira, é machismo. Só que é tão natural isso, que a gente trata como igual, como um comum. Mas não é. Tem muita coisa que você vai ver, até a palavra mesmo, homem. Olha, o homem, que já inclui homem e mulher, já é uma expressão andrógena, né? Ou androcêntrica. E tem um monte de coisa aí mesmo. Mas Deus não é assim, Deus não faz assim. Deus espera que o marido, o homem, ame a mulher como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela.
Aí fora é a mulher que se entrega para o homem. Na Bíblia é o homem que se entrega para a mulher e trata a mulher com amor. E a mulher, em troca disso, retribui a ele com auxílio, com submissão e com respeito. É os dois. Então não vamos querer inverter a Bíblia. Tá bom? Isso é muito importante. E por fim aqui, para a gente finalizar, a última pergunta é: violência, como lidar? Aí agora já falei o que caracteriza uma violência, né? Que tanto a mulher quanto o homem pode ser agressor, né? Um do outro, psicologicamente falando. Agora, como lidar com um homem miserável, que bate em você, que agride, que trai, que grita, que maltrata, que é um filho do cão? Miserável. O que eu faço com ele? Faça. Se você fizer o que Jesus está pedindo, você nunca vai ter problema, irmão. O que Jesus falou? Que a separação só pode acontecer em 2 motivos. Primeiro, morte ou adultério. Olha que Deus considera o adultério como se fosse uma morte. Acabou o casamento, cadê a confiança? Deus pode restaurar? Aí agora entra a segunda parte. A primeira escolha é sua. Você pode sair dessa relação o mais rápido possível. E segundo, a segunda escolha, você escolher ficar nessa relação. E não vem botar a culpa para Deus, não. É você que escolheu. Porque Ele te deu liberdade. Ah, você quer ficar com o homem que te bate, que te agride? Então fica. Vai tomar pau na cara, depois voltar da igreja, pau de novo, vai ficar assim. Ah, mas Deus muda meu marido. Não vai mudar, não. Normalmente as pessoas pioram quando casam. Você não consegue mudar o comportamento do outro. Ah, mas ele vai mudar. Fica pensando nisso, que você vai mudar ninguém. Você não muda ninguém, não, irmão. Ninguém muda ninguém, nem Deus muda. Se a pessoa não quiser. Você que agora é o papel do Espírito Santo. Não faz. Você só muda você mesmo. E às vezes, quando você mudar você mesmo, você pode até mudar o outro, como resposta à sua mudança, mas nunca porque você vai querer mudar o outro, porque ninguém muda ninguém, você sabe disso. Se a pessoa não quer, então você tem que assumir as consequências da sua escolha. E assumir as consequências não é ficar no casamento e jogar na cara que ele está te traindo toda vez que tem uma briga de 3 em 3 meses. Aí seu casamento vai ficar pior a cada dia, você vai ficar sofrendo. Então, o que é que eu digo? Deus pode restaurar o casamento de uma pessoa que permite ser transformada por Deus. Deus pode. Mas eu nunca vi Deus fazer milagre para quem não quer milagre. Nunca vi. Agora, se você tem essa escolha, ou vai ficar e vai submeter na esperança de um milagre, ou você vai cuidar de você, ficar forte para ajudar seus filhos e para ter menos doença mental, porque essa pessoa está te adoecendo. Com certeza, porque ela está adoecida, ela adoece qualquer pessoa que está à sua volta. Principalmente os relacionamentos mais íntimos. Mas problemas de casamento normal que a gente tem, briga, discussão normal, comum, aí eu não posso nem pensar se falar em separação, né, irmãos? A irmã me perguntou aqui uma coisa extrema. Uma pessoa que bate, que agride, que maltrata. Problema de casamento, todo mundo tem, vocês sabem disso. Não vai agora, vou separar porque... Não, o Senhor pode dar a você sabedoria para lidar com isso. E por fim, as 2 últimas perguntas. O tempo de casamento. Qual o tempo previsto para se casar, né, irmãos? Quanto tempo? Irmãos, é o seguinte. Nos tempos bíblicos, se a gente quer seguir a Bíblia, porque, não sei o que, a irmã Ati falou, a irmã Ati dá conselhos, mas a autoridade final é de quem, irmãos? É da palavra. Senão a gente não aceita. Porque o aceita é aquele que acredita que tem, além da Bíblia, outras coisas inspiradas que está em mesmo pé de igualdade com a Bíblia. Isso é uma seita. Que acredita em fontes extras bíblicas de inspiração. E nós não somos uma seita. Nós cremos que a Bíblia, a primeira doutrina da sua igreja é: a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. É a sua igreja crer. Só que a mensageira do Senhor, ela vem para confirmar o que está escrito. Ela deu conselhos àquelas pessoas do seu tempo, alguns são aplicados a hoje, outros não. Mas não esqueça. O tempo de casamento, irmãos, é muito relativo. O ideal mesmo, irmãos,
É porque o capitalismo, ou seja, a sociedade se organiza através do dinheiro, diz que para você casar você tem que ter um monte de coisa. Isso é uma demanda cultural de uma sociedade que só pensa no dinheiro. Porque as pessoas casavam antigamente em situações extremamente extremas. E quando você fala que vai casar, família ajuda de um lado, família ajuda de outro, e você casa. E vive bem. E as grandes pessoas, muitas pessoas casaram numa situação difícil, e tem estudos que as pessoas mais ricas são as pessoas que casaram. Contrariando essa lógica do mundo que diz que se você casar, você tem que ter tudo para casar. Entendeu? Primeiro ter para depois casar. Então, eu continuo acreditando na lógica bíblica. Você se casa quando você se ama e quando os dois se amam, quando os dois têm o mesmo objetivo e quando vocês têm uma mínima condição para viverem juntos, né? E começarem uma vida. E não ficar esse negócio como está hoje aí na igreja. Namora, né? 3 anos, 4, separa, vai 3, 4, aí vai vendo um ano, não sei quando. Case, mas agora o tempo é relativo. Eu conheço casais que namoraram 1 mês, casaram, estão felizes até hoje. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 8 meses. E tem casal que namorou 7 anos, casou, separou. Então é muito relativo. O que você tem que fazer? Casar, meu irmão. E aí vem a proposta do livro. A proposta do livro, sabe qual é? É lembrar os jovens da igreja, as famílias da igreja, que nós não somos igual ao mundo. Que enquanto o mundo está aí dizendo não case, nós temos que falar o quê? Case. Família é projeto de Deus. E nós vamos permanecer. Pois não, irmãzinha? Casou. 7 meses a gente casou. Ele era de uma outra igreja, ele era da congregação, e eu conversei com Deus assim: se ele aceitar as verdades, que ele vai ter estudo com um pastor, que ele teve, e ele acreditar, ele é o meu preparado de Deus, porque ele foi criado na congregação e de repente mudar assim da água pro vinho, que foi difícil para ele, então eu vou casar. E a gente não esperou, porque eu falei, é melhor eu casar do que eu entrar em pecado. Ou seja, a gente tem que entender e levar a sério mais o casamento. O mundo aí fora não está levando, mas nós não somos o mundo, irmãos. Então, hoje a minha oração em nome do Senhor Jesus aqui é dizer que Deus guarde nossas famílias em nome do Senhor. Que o Senhor preserve os nossos casamentos. Que o diabo não destrua, não coloque a pata no seu relacionamento e destrua sua família, meu irmão, como está destruindo aí fora. E que os nossos jovens possam viver o ideal de Deus. E o ideal de Deus é a família. E nós cremos na família como a base da sociedade. E nós cremos que a sociedade está como está por causa da destruição dos valores bíblicos. Não é isso que nós cremos, irmãos? Eu tenho que falar o óbvio para os irmãos? Acho que não, né? Todo mundo está vendo. Satanás está demolindo a figura do homem, está demolindo a figura da mulher, a partir da perspectiva bíblica. E os filhos, que são fruto dessa relação, olha como é que está. Olha como é que está a sociedade hoje. Evoluiu biologicamente, psicologicamente, socialmente, mas moralmente está pior. Então, em nome do Senhor, eu termino o culto de hoje orando por todos os casais que estão aqui, em pé, em nome de Jesus. Espero todos os irmãos à tarde. Conversa com alguém, chama pessoas de outra igreja. Vamos estar aqui amanhã à tarde, vai ser muito bom. Oremos ao Senhor. Ó Deus, eu declaro que na porta de cada família que aqui está representada, de cada casal, o Senhor irá marcar com o sangue de Jesus. Quando Israel estava numa situação crítica, Senhor, e deplorável, a palavra do Senhor disse que aquelas casas em Israel que tiverem a marca do Cordeiro, o anjo destruidor não conseguiria destruir. Semelhantemente, Senhor, se passaram mais de 7.000 anos e aqui estamos. Vivemos num mundo de destruição, onde Satanás quer destruir os valores bíblicos cristãos. E eu declaro ao Senhor, e eu peço ao Senhor que borrife na porta de cada casal o sangue de Jesus, que nos livre da destruição e desse mal, e que a gente possa corajosamente contigo andar na contramão e reafirmar os valores bíblicos do amor, da fé, da esperança, da fidelidade, e que nós possamos amar em todos os momentos, na hora de repreender, na hora de falar a verdade, amar
na hora também, Senhor, de viver em todas as relações. Que haja casamento nessa igreja. Que os jovens solteiros encontrem parceiros felizes, de viúvas, divorciados, que desejam novamente casar, que sejam abençoados. E como o casamento, Senhor, não é para todos, nem todas as pessoas vão casar, eu também peço que o Senhor venha abençoar as pessoas que vão ficar sozinhas a vida toda. Que elas possam aprender na solidão a depender do Senhor, a crescer, a estudar, a trabalhar, a se desenvolver, a construir uma vida fazendo amizades, desenvolvendo relacionamentos com a igreja e sendo felizes do seu jeito. Afinal de contas, Senhor, nem todos irão casar, porque nem todos podem ou querem ou desejam, e isso não é um mandamento, é apenas um conselho bíblico. Que o Senhor nos ajude e possamos viver felizes ao teu lado e com a tua igreja, em nome de Jesus. Feliz sábado, irmãos! Nossa, parece que meus pés estão subindo, o chão ao longe logo vai sumindo. Olho para cima e... Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por IASD Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, @IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.